Aula 4. Filosofia helenística. Contexto histórico. Com o declínio da polis e a expansão do Império Macedônico, a cultura grega se fundiu com as culturas do Oriente Médio, Egito e outras regiões, criando uma civilização cosmopolita. Nesse período, conhecido como helenístico, as filosofias começaram a focar mais nas questões práticas da vida cotidiana e na busca pela felicidade individual, refletindo as mudanças sociais e políticas da época. Diante dessa nova realidade, em que as cidades-estados perderam sua autonomia, o cidadão grego se depara com novos pensamentos filosóficos que colocam o indivíduo no centro das reflexões. Com tantas correntes filosóficas e doutrinas religiosas, qual seria o caminho para encontrar a satisfação e a felicidade? Foi tentando solucionar essa problematização que surgiram novas reflexões. Item Epicurismo. O epicurismo, fundado por Epicuro há 341-271 a.C., é uma escola de pensamento que busca a felicidade através do prazer. No entanto, não se trata de prazeres momentâneos, movidos pelos instintos e paixões que muitas vezes levam ao sofrimento. A felicidade duradoura vem da ausência de dor e perturbações, um estado conhecido como ataraxia. Para Epicuro, viver uma vida feliz significa buscar prazeres simples e moderados, que proporcionam satisfação duradoura sem causar sofrimento, como a amizade, o conhecimento, a boa conversação, a contemplação das artes, etc. Prazeres que alimentam o espírito. O epicurismo é frequentemente associado ao hedonismo, mas é importante entender que se trata de um hedonismo racional e selecionado. Epicuro distinguia entre prazeres naturais e necessários, como comida, abrigo e amizade, e prazeres desnecessários e excessivos, como riqueza, fama e luxos. Ele acreditava que os prazeres naturais e necessários são os que realmente contribuem para a felicidade, enquanto os excessos trazem mais dor do que prazer. Portanto, a busca pelo prazer, segundo o epicurismo, deve ser feita com sabedoria e moderação. Em relação aos deuses, Epicuro tinha uma visão bastante peculiar para a época. Ele não negava a existência dos deuses, mas acreditava que eles não estariam preocupados com os assuntos humanos. Para Epicuro, os deuses vivem em um estado de perfeita felicidade e indiferença, alheios aos problemas e ao destino dos seres humanos. Essa visão afastava o medo e a superstição em relação a esses seres sobrenaturais, permitindo que as pessoas vivessem suas vidas sem a ansiedade de agradá-los ou temê-los. Sobre os deuses, escreve Epicuro: os deuses de fato existem e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe, e as pessoas não costumam preservar a noção que têm dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons, irmanados pelas suas próprias virtudes. Eles só aceitam a convivência com os seus semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente deles. Epicuro. Carta sobre a Felicidade, a Meneceu, p. 27 e 28. Tradução e apresentação de Álvaro Lorenzini e Enzo Del Carratore. São Paulo, Unesp, 2002. Um dos principais ensinamentos de Epicuro é a sua concepção sobre a morte. Ele argumentava que a morte não deve ser temida, pois, quando existimos, a morte não está presente. E quando a morte está presente, nós não existimos. Em outras palavras, a morte é a ausência de sensação e, portanto, não pode causar dor ou prazer. Compreender essa verdade é essencial para alcançar a ataraxia, libertando-nos do medo da morte e permitindo que aproveitemos a vida plenamente. Epicuro valorizava a filosofia como um meio de alcançar a felicidade, pois acreditava que o entendimento correto do mundo e de nós mesmos nos ajuda a viver melhor. O conhecimento nos permite distinguir entre os prazeres verdadeiros e falsos e nos liberta dos medos infundados. Epicuro encorajava o estudo da natureza, a reflexão racional e o debate filosófico como ferramentas para alcançar a sabedoria e a felicidade. O objetivo da vida é a felicidade. A morte é o fim da sensação, então não pode ser fisicamente dolorosa. A morte é o fim da consciência, então não pode ser emocionalmente dolorosa. Nossa infelicidade é causada pelo medo, e nosso maior medo é o da morte. Não há nada a temer na morte.
Se pudermos superar o medo da morte, poderemos ser felizes. O estoicismo. O estoicismo, fundado por Zenão de Cítio há 336-263 a.C., ensina que a virtude é o único bem verdadeiro e que devemos viver de acordo com a natureza e a razão. Os estoicos acreditavam que a felicidade vem da aceitação do destino e do autocontrole sobre as paixões e emoções. Eles enfatizavam a importância da sabedoria, coragem, justiça e temperança como as principais virtudes. Para os estoicos, a prática da indiferença perante as adversidades e a compreensão de que tudo está interligado no cosmos eram fundamentais para alcançar a paz interior, o estado que seria alcançado com essas práticas e descrito pelo termo grego apatheia. No centro do pensamento de Zenão está a ideia de que a virtude é o bem supremo e a única coisa realmente necessária para a felicidade. Para ele, a virtude é viver de acordo com a natureza e a razão. Ele acreditava que todos os seres humanos possuem a capacidade racional e que, ao cultivar essa capacidade, podemos alcançar a eudaimonia, ou seja, a verdadeira felicidade e realização. Diferente de outras escolas filosóficas que buscavam prazeres ou evitavam dores, o estoicismo de Zenão focava na excelência moral como caminho para uma vida plena. Zenão enfatizava a importância de viver em harmonia com a natureza, tanto a natureza externa quanto a natureza interna, ou seja, nossa própria racionalidade. Para ele, o universo é governado por uma razão universal, a Logos, e nossa felicidade depende de alinharmos nossas ações e pensamentos com essa razão. Isso significa aceitar o destino e as circunstâncias da vida com serenidade, pois tudo acontece de acordo com uma ordem racional e natural. A sabedoria, de acordo com o principal pensador estoico, nos permite discernir o que está sob nosso controle e o que não está, possibilitando focar nossas energias nas áreas onde podemos fazer a diferença. Ela também nos ensina a ver o mundo de maneira objetiva, sem sermos enganados por aparências ou emoções enganosas. Através da sabedoria, podemos viver de maneira justa, corajosa e temperante, alinhando nossas ações com a razão universal. Zenão também introduziu a ideia de cosmopolitismo, a visão de que todos os seres humanos são parte de uma única comunidade universal. Ele argumentava que, como todos compartilhamos a mesma capacidade racional e somos governados pelo mesmo Logos, devemos tratar uns aos outros com justiça e respeito. Essa visão promoveu uma ética universalista que transcendeu as fronteiras nacionais e culturais, enfatizando a importância da fraternidade e da cooperação humana. Observe a seguir um trecho de Epicteto a 55-135 d. Um outro pensador estoico que viveu durante o Império Romano. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio: em algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Só depois de aceitar essa regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar é que a tranquilidade interior e a eficácia tornam-se possíveis. Mantenha sua atenção inteiramente concentrada no que de fato lhe compete e tenha sempre em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles, e não seu. Se agir assim, estará imune a coações e ninguém o poderá reprimir. Será verdadeiramente livre e eficiente em suas ações, pois seus esforços serão canalizados para boas atividades, e não desperdiçados em críticas ou confronto com outras pessoas. Epicteto. A Arte de Viver de Epicteto em uma nova interpretação de Sharon Lebel. Tradução de Maria Luísa Neulans da Silveira. Rio de Janeiro, em Sextante, 2018. p. 21-23, adaptado. No fragmento, Epicteto nos ensina que algumas coisas estão sob nosso controle, a nossos pensamentos, desejos e ações, e outras não estão, ou circunstâncias externas, ações de outras pessoas, etc. A felicidade vem do focar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos. Aceitar o que não podemos mudar com serenidade é crucial para a felicidade. Isso não significa resignação passiva, mas uma aceitação ativa e racional das limitações impostas pela natureza. Para Epicteto, a virtude é suficiente para a felicidade. Viver de acordo com a virtude, a sabedoria, coragem, justiça e temperança, nos alinha com a razão universal e nos proporciona uma vida plena e satisfatória. Nesse sentido, ele concebe a liberdade como a autonomia da mente e da vontade. Ser livre, para ele, é ser independente das paixões e das influências externas, alcançando a autodeterminação através do domínio sobre nossos próprios pensamentos e desejos. Ceticismo. Pirro de Élida, a 360-270 a.C., foi um dos mais importantes filósofos do ceticismo, uma corrente filosófica que questiona a possibilidade de obter conhecimento seguro e verdadeiro.
Pirro não deixou escritos, mas suas ideias foram transmitidas por meio de seus discípulos. A filosofia pirrônica é marcada pela dúvida sistemática e pela suspensão do juízo, a epoché, como caminho para a tranquilidade da alma, a ataraxia. Pirro acreditava que não podemos alcançar um conhecimento definitivo sobre a realidade. Ele defendia que, para cada argumento, sempre há um contra-argumento igualmente plausível. Diante dessa incerteza, a atitude mais racional é suspender o juízo sobre todas as questões. Essa suspensão do juízo nos protege de dogmatismos e nos permite viver sem a ansiedade causada pelas certezas infundadas. O objetivo da filosofia de Pirro é alcançar a ataraxia, ou seja, a tranquilidade da alma. Embora Pirro defenda a suspensão do juízo, ele não nega a existência das aparências. Para ele, as aparências são as experiências imediatas e diretas que temos do mundo ao nosso redor, embora não possamos afirmar se essas aparências correspondem à realidade última. Podemos guiarmos-nos por elas na prática cotidiana. Assim, Pirro e seus seguidores viviam de acordo com as convenções e normas sociais, mas sem aderir dogmaticamente a nenhuma crença. O ceticismo de Pirro influenciou a filosofia moderna, especialmente através dos trabalhos de Michel de Montaigne e David Hume, que exploraram as limitações do conhecimento humano e a importância da dúvida. Ecletismo. O ecletismo filosófico surge como uma abordagem que combina elementos de várias escolas de pensamento. Filósofos ecléticos, como Cícero, acreditavam que diferentes escolas de filosofia tinham pontos válidos e que a melhor maneira de viver era adotar as ideias que pareciam mais razoáveis e práticas de cada uma. Essa abordagem menos dogmática permitia uma flexibilidade intelectual e prática na busca pela sabedoria e felicidade. Cinismo. O cinismo, fundado por Antístenes, um discípulo de Sócrates, defendia uma vida em conformidade com a natureza, rejeitando os valores convencionais e materiais da sociedade. Os cínicos acreditavam que a felicidade vinha da autossuficiência e da liberdade interior, alcançadas através da simplicidade e da ascese. Eles criticavam o luxo, a riqueza e as instituições sociais, promovendo um estilo de vida austero e despojado. Diógenes de Sinope, AC 412, 323 C. É o mais destacado filósofo da escola cínica. Conhecido por sua vida simples e despojada, Diógenes rejeitava as convenções sociais e defendia uma vida em harmonia com a natureza. Suas ações e ensinamentos tinham como objetivo desafiar as normas estabelecidas e mostrar que a verdadeira felicidade vem da autossuficiência e da virtude. No fundamento da filosofia de Diógenes está a ideia de autarquia, ou autossuficiência. Ele acreditava que a felicidade e a liberdade só podem ser alcançadas quando nos libertamos das necessidades artificiais e dos desejos impostos pela sociedade. Para Diógenes, viver de acordo com a natureza significava satisfazer apenas as necessidades básicas, como alimentação e abrigo, e evitar